Meus irmãos, nós chegamos ao Salmo 133. Eu pulei o 132, depois eu explico aos irmãos a razão. 133. Vamos ler todos nós juntos um salmo de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e vida para sempre. Provavelmente esse seja o único salmo que a gente tenha certeza da melodia com que ele era cantado. Ele se perpetuou como canção folclórica em Israel. E você encontra até em alguns filmes de produção deles lá, você encontra isso sendo cantado. Ele é extremamente ritmado, até dançante. E era feito para ser dançado em roda. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Se você tiver interesse, depois eu posso dar o nome de alguns filmes em que ele é cantado, que ele aparece. Eu sei de um trabalho de alguns franceses, músicos franceses, arqueomusicologia, se não me engano é assim que se fala, eu estou tentando uma tradução mais livre, em que eles tentaram recuperar alguns salmos através de achados arqueológicos, através de outros. Mas eu creio que se o sujeito não achou uma partitura, vai ser muito difícil recompor a melodia com que ele era cantado. Mesmo assim, eu possuo um CD com 14 desses salmos. Se você tiver interesse, posso lhe emprestar. Está todo em francês, mas com uma Bíblia francesa dá para acompanhar bem. Se bem que eles não seguem uma tradução Luís II, outra tradução mais livre, não. Eles fazem a tradução deles, mas é mais ou menos isso. A gente pode ver pela Bíblia francesa que o salmo todo é tocado. Mas daí concluir que ele era aquela música que era usada naquela época, vai ser meio difícil. Eu, pelo menos, sou leigo em música, mas eu acho meio complicado, através de alguns, inferir, através de alguns achados. Eu sei de um que eles inferiram através de descrições feitas a respeito de um determinado instrumento. Daí, levantar uma letra de um salmo específico, acho meio complicado, mas não vou teimar com esse lá. Eu, de vez em quando, escuto o CD, mas é de vez em quando, porque é o tipo da melodia indigesta, extremamente indigesta. Difícil de acompanhar, pelo menos para os nossos ouvidos. É meio difícil de acompanhar. Mas, voltando aqui para é bom saber que isso aqui foi escrito por Davi. Por quê? Porque só de ser dito que foi escrito por Davi, já dá para a gente ter uma ideia do sentido que Davi quer dar a esse salmo. Meus irmãos, Davi foi rei de Israel durante 40 anos, 7 dos quais ele reinou sobre Judá, e depois os outros sobre todo o povo.
mas é quando ele conquista Jerusalém que, de certa forma, ele adquire, não unanimidade, ele nunca teve unanimidade. Os benjamitas sempre foram contrários a ele, porque o rei que ele substituiu foi Saul. E Saul era um benjamita. E o substituto natural seria o filho de Saul, que foi completamente esquecido, colocado de lado. Davi assumiu, foi ungido no lugar dele. E aí tem uma briga entre duas correntes. A corrente que diz, não, o rei de Israel é aquele que o sacerdote ungir. E outros dizem, não, o filho de Saul deveria reinar no lugar dele. Não foi assim com Davi? O filho de Davi não reinou no lugar dele? O filho do filho de Davi não reinou no lugar dele? E assim por diante. Então, há uma discussão sobre isso que ela praticamente não tem muito sentido. Davi mesmo honrou a descendência de Saul, colocando o seu filho para praticamente viver em seu palácio, se alimentar do seu palácio, comer de sua mesa. Ou seja, Davi tinha uma certa preocupação com ele, mas não chegava ao ponto de renegar a unção que ele recebeu diretamente de Samuel, como também Samuel recebeu de Saul, e como também Saul recebeu de Samuel, perdão, como também Samuel avisou a Saul que o reino dele tinha passado para outra pessoa. Então, não há, de acordo com a visão bíblica ou com a visão dos livros do Velho Testamento, o rei mesmo é Davi. Saul deixou um filho, se não me engano era Isbosete o nome do filho de Davi, de Saul, mas ele não assumiu o reino. Teve gente que lutou a favor dele, inclusive pessoas próximas a Davi, mas mesmo assim não. Davi usou de misericórdia para com ele. Entretanto, ele não deixou de lado o reino de Israel, de toda a nação, né? Mas reparem, quando Davi percebeu que a capital natural de Israel seria Jerusalém, natural por quê? Pela localização. Jerusalém ficava entre a divisão de duas tribos, a tribo de Judá, a qual pertencia Davi, e a tribo de Benjamim, que era a tribo do antigo rei. Ao colocar a capital em Jerusalém, Davi está não apenas fazendo uma jogada política de agradar dois povos que lutavam entre si a respeito de um reinado, mas Davi está também mostrando ao povo, às outras 10 tribos, que as duas tribos estão unidas. E, para deixar mais claro, ele compõe esse salmo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Reparem que isso aqui é uma indireta para irmãos que estão separados, no caso de Judá e Benjamim. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E aí ele compara esse viver que ele chamou de bom e agradável com duas coisas. Versículo 2, como óleo, e versículo 3, como orvalho. Dois líquidos. O óleo usado na unção dos sacerdotes. E nós temos certeza que ele se referia à unção dos sacerdotes pela descrição. Óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão é o tipo de todos os sacerdotes. Foi o primeiro sacerdote, portanto, ele está representando aqui
todos os sacerdotes. E quando o sacerdote era ungido, havia um renovar-se da aliança de Deus. Se fosse o sumo sacerdote, então, irmãos, quando o sumo sacerdote era ungido em Israel, todos aqueles que estavam homiciados em cidades de refúgio ficavam livres. A pessoa podia sair da cidade de refúgio, mesmo que não tivesse ainda sido julgado o seu caso. Especialmente porque iam para cidades de refúgio aquelas pessoas difíceis de casos difíceis de ser julgados. E ele ia lá para se proteger contra a vingança da família daquela pessoa, da família do finado. Pois bem, se o sumo sacerdote morresse e outro fosse para o lugar dele, havia um momento, não sei dizer com certeza se era quando o antigo morreu ou quando o novo era ungido. Suponho que seja quando o novo era ungido. Mas os presos ficavam livres. Isso já era uma figura de Jesus. Isso já era uma figura de Jesus, que ia libertar os cativos, e é nesse sentido que ele ia libertar os cativos. Veja, o óleo precioso e o orvalho do Hermon. O Hermon era o monte mais alto que havia em Israel e ficava no norte. E todo o vento noturno passava por lá, recolhia, era um monte tão alto que ele tinha neves eternas, eternamente nevado. O vento passava, trazia a umidade das neves e jogava no território de Israel. Mesmo que não houvesse chuva, amanhecia orvalhado, a terra amanhecia orvalhada. Davi está comparando duas coisas. Primeiro, o óleo precioso traz vida espiritual. E, no caso da libertação das pessoas que estavam em cidade de refúgio, vida material também. Mas, se bem, irmãos, se chamar vida material é quase que um assinte, mas, infelizmente, não existe uma palavra mais adequada do que isso, porque vida biológica não é pouco para falar de tudo isso. Mas o orvalho do Hermon traz vida. Vida no sentido de ele aguar todo o local, toda a parte agricultável de Israel, e ali onde amanhecia orvalhado havia fertilidade. Repare que nos dois casos, óleo sobre a cabeça e orvalho, óleo precioso e orvalho de Hermon, nos dois casos pode se referir ao final do versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Note, ser vida para sempre pode e deve ser traduzido por vida eterna. O sacerdote do Senhor era aquela pessoa que garantia o perdão dos pecados. É uma coisa que já era tipo de Jesus. Como é que um sacerdote humano poderia fazer uma determinada ação que garantisse vida eterna? E era o que acontecia. É por isso que é tão fascinante para a Igreja Católica a figura do sacerdote do Velho Testamento. Porque a Igreja Católica garante que, quando se consagra aquelas hóstias que representam o corpo de Jesus, assim como os carneiros no Velho Testamento representavam o corpo do Senhor Jesus, aquelas hóstias,
ao serem comidas, e os carneiros, ao serem sacrificados, e no caso da Páscoa, ao serem comidos, como Jesus é o Cordeiro Pascal, fica um prato cheio para a Igreja Católica dizer o seguinte: está vendo? O sacerdote garante que a pessoa será salva. Então, o sacerdote católico ele não precisa expor a palavra, ele não precisa fazer coisa alguma. Se ele garantiu que aquele punhado de hóstias são consagradas e possuem nelas o corpo de Jesus, quando a congregação se apropria delas, a congregação está se apropriando do Cordeiro de Deus. Por isso que é tão precioso para a Igreja Católica a existência de um sacerdote. O sacerdote é a garantia de que os fiéis serão salvos, independente do que eles fizerem. É claro que surge um problema ético muito, muito difícil. E esse problema assolou a Igreja Católica logo no começo. Quer dizer que uma pessoa que recebe da hóstia sagrada, ele vai ser salvo independentemente do que ele fizer? A Igreja disse, não, ele está perdoado de todos os pecados que ele cometeu até a última confissão. Por isso a confissão é sempre antes da comunhão. Quando ele é batizado, ele está limpo do pecado original. Mas no dia a dia, ele deve se arrepender dos pecados, confessar, fazer a penitência indicada pelo padre, participar da hóstia, e assim ele garantidamente será salvo. Ou seja, para a Igreja Católica, Jesus não salva pecados. Jesus garante a possibilidade do pecador ser salvo, mediante a oferta que o sacerdote faz. Ora, irmãos, isso é terrível, porque se uma só pessoa pode deixar de receber os efeitos da salvação, os efeitos da morte de Cristo Jesus, qualquer um pode negar. E a salvação, a morte de Cristo Jesus, pode não ser suficiente. Mas diziam o seguinte: mas como é que a pessoa vai ser salva depois de ter cometido um pecado mortal? O medo da Igreja Católica sempre foi de o sacerdote perder seu uso. É necessário haver sacerdote para que as pessoas sejam salvas. Meus irmãos, há uns 60 anos atrás, 50 anos atrás, seguramente, um padre católico escreveu um livro dos mais interessantes, em que essa teologia é analisada de cabeça para baixo. Ele examinou o caso da Igreja Anglicana, em que a Igreja começou com pessoas ordenadas na Igreja Católica, portanto, válidas, sacerdócio válido, porque até ser excomungado, uma pessoa que é sacerdote da Igreja Católica, ele tem seu ofício válido. E a Igreja Anglicana começou assim. Portanto, ela teve início válido. E o sacerdócio da Igreja Anglicana foi sendo substituído. E acabou totalmente substituído por padres da Igreja Anglicana, presbíteros da Igreja Anglicana, que não faziam exatamente aquilo, que não se colocava na intermediação entre o homem e Jesus, mas que jogavam isso tudo para Cristo Jesus. E o título desse livro é
a reforma litúrgica da Igreja Anglicana. Cita o nome de uma pessoa que eu não estou lembrando agora, que é o principal, foi o principal deles que elaborou o livro da oração comum, Thomas Cranmer. É a reforma litúrgica de Thomas Cranmer. O que ele aventa a possibilidade é que, se a Igreja Católica não tivesse tomado cuidado com aquilo lá, e a Igreja Anglicana crescesse mais do que cresceu, ia acabar havendo uma completa modificação na liturgia da Igreja. A missa ia ser substituída pelo culto anglicano e, portanto, o sacrifício da hóstia ia ser substituído por outra coisa. A segunda parte do livro ele tenta descobrir pelo que ela seria substituída. Ou seja, ele diz que a reforma protestante não foi grande coisa. A reforma anglicana que foi terrível, porque tocou exatamente no ponto litúrgico que é nevrálgico, que é a missa. A missa significa o sacrifício de Cristo intermediado pelo sacerdote. Mas voltando para o Salmo. O Salmo está garantindo que onde há irmãos unidos, o Senhor ordena a sua bênção. E o exemplo disso é a ordenação de sacerdotes no tempo de Davi, no tempo do Velho Testamento, e o orvalho do Hermon caindo sobre os montes de Israel. O que isso vem nos dizer, irmãos? Vem nos dizer uma coisa terrível, que a união entre os irmãos diante de Deus é muito mais agradável do que nós sequer imaginamos. Nós, às vezes, não damos tanto valor a isso. Às vezes, não cuidamos do nosso irmão como a nós mesmos. Entretanto, foi o Senhor Jesus que mandou que fizéssemos isso. E eu concluo chamando a atenção para essa ordem de Cristo. No Velho Testamento já havia uma ordem muito clara: ama a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, pouco antes de morrer, chamou a atenção dos seus discípulos para o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Tem diferença? Alguns comentários, a maioria dos comentários que eu conheço, dizem que não tem diferença, é um outro jeito de dizer a mesma coisa. Eu acho que tem. Especialmente me valendo de Hebreus, quando Hebreus diz que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Necessariamente há mudança de lei. Jesus mudou a lei. Não é mais amar o meu irmão como a mim mesmo, porque pode ser que eu não ame direito nem a mim mesmo. Jesus põe um padrão objetivo: ame o seu irmão como eu vos amei. A medida agora não está na subjetividade de você dizer: eu acho que eu amo direito o meu irmão. Não, agora se tornou objetivo. Tem um metro para medir esse seu amor pelo irmão, e o metro é o amor de Jesus. Ame o seu irmão como Jesus amou. Portanto, à luz disso, usando a lente do Novo Testamento para entender o Salmo 133, fica fácil de nós percebermos. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: onde os irmãos são unidos, ocorre uma coisa preciosa. E essa coisa preciosa é a vida eterna. E a figura disso
é a ordenação dos sacerdotes do Velho Testamento e a manutenção da fertilidade das terras. Aqui ele chama o Monte de Sião. Meus irmãos, o Salmo, portanto, é um pouco mais profundo do que geralmente nós conseguimos admitir. Ele está sendo extremamente objetivo ao dizer que é bom e agradável que os irmãos vivam unidos, porque isso gera vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Alguma observação? Vamos encerrar então com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.